Olá, bem-vindos a mais um vídeo da DigiSat Tecnologia. Bem-vindos à nossa videoaula de número 96. Nessa videoaula vamos mostrar para vocês as funcionalidades do módulo de composições, ou seja, montagem e desmontagem de composições. Nós já vimos no vídeo 27 como fazer o cadastro de um produto composição. Então assistam o vídeo para entender como funciona o cadastro de um produto composição. Em tese, um produto composição ele é composto de outros produtos para que ele possa ser originado. E claro que na hora de vender, a gente vai vender somente o produto composição. Então é muito importante, ao criar uma composição, vocês verificarem também junto à contabilidade a questão da tributação desse produto composição, pois ele vai ser originário de vários outros produtos e esses outros produtos, esses insumos, esses componentes que compõem o produto composição, pode ter tributações totalmente diferentes. E já que na hora de vender somente vai ser vendido o produto composição, sem a descrição dos insumos que compõem esse produto, é interessante vocês fazerem então essa consulta junto à contabilidade para ver qual que é o tipo de tributação, o NCM desse produto composição. A composição, gente, é muito utilizado também em restaurante, onde, por exemplo, é montado lanches, pizzas, pratos prontos, mas ele pode ser utilizado em várias outras situações. Então, é interessante, depois de fazer o cadastramento do produto, fazer com que esse produto entre no seu estoque através da montagem de composição. Existem duas maneiras de um produto classificado como composição entrar no seu estoque. A primeira delas é vir aqui nas configurações do sistema, em saída, e marcar a opção, aqui em opções de venda, e marcar a opção de montar composição automaticamente ao vender. Isso vai fazer com que a gente não precise toda vez ir lá no módulo de composição e montar o produto composição para que ele tenha a quantidade necessária para vender no seu estoque. É claro que é importante, ao marcar essa opção, que exista insumos suficiente para montagem daqueles produtos ou produtos componentes suficiente para montar o produto composição. E uma coisa interessante aqui, essa questão de vender automaticamente não é suportada quando a composição for controlada por lote. E é uma coisa interessante que aqui no cadastro do produto, por exemplo, composição 01, que a gente tem aqui, até vamos filtrar aqui por composição, é importante saber o seguinte aqui, ó, que aqui no cadastro, percebam que ele não permite a opção de controlar por lote. Porém, ao montar pela primeira vez esse produto, aí sim, e quando for o sistema administrador, aí sim o sistema vai solicitar se a gente quer controlar essa composição por lote. E essa composição por lote, pelo fato de ter que inserir o número do lote, ela não permite ser montada de forma automática ao vender. As demais composições que não são controladas por lote, é possível sim fazer a montagem dela de forma automática no momento da venda. Então a gente não precisa se preocupar em entrar aqui no módulo de composição. Essa forma de montagem automática, ela tem algumas vantagens, porém também tem algumas desvantagens. A vantagem principal é quando a gente não sabe quantos produtos composições a gente vai vender. Por exemplo, um lanche, uma pizza, um prato pronto. Então a gente não tem a noção de quanto que a gente vai vender e claro que a gente não vai montar para deixar em estoque um lanche, alguma coisa. Então é possível, normalmente isso funciona em restaurante, que a gente faça essa montagem de composição no momento da venda. Desde que, claro, existem insumos ou componentes suficientes para montar aquela quantidade que está sendo vendida. Porém, com essa opção, a gente não sabe quanto que a gente tem em estoque do produto composição. Agora, por exemplo, se for um produto composição que a gente vai expor ele na prateleira, por exemplo, uma montagem de ração de animal, onde a gente compra o saco grande de 25 kg e aí a gente monta pacotinhos diferentes de 1 kg, 2 kg, 3 kg. Então esses produtos já vão estar expostos na prateleira e aí a gente consegue saber exatamente quanto que tem dessa composição pelo fato da gente montar a composição antes. Então o módulo de montagem de composição, pessoal, ele faz com que os insumos, os produtos componentes sejam baixados do estoque na quantidade que está sendo montada e o produto final, ou seja, o produto composição, entre no seu estoque
de acordo com a quantidade que está sendo montada. E também é possível fazer o processo reverso, tá? Desmontar, então, exemplos, por exemplo, de cesta de Natal, onde tem vários produtos dentro dessa cesta, faça-se a montagem dessa cesta, essa cesta vai estar exposta na prateleira, e se de repente sobrar alguma dessas cestas no final do período natalino, a gente pode ir lá desmontar, e aí ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer o processo reverso, ele vai trazer de volta os insumos para o nosso estoque e baixar as cestas que foram desmontadas, ok, pessoal? Bom, nessa tela aqui, então, primeiro, pessoal, a gente vai dar um Enter aqui ou clicar nesse botão e aqui são todos os produtos que são do tipo composição. Então aqui a gente está vendo que tem quantidade 0, aqui tem quantidade 10 e aqui tem quantidade 34. Isso são a quantidade que já está no nosso estoque. Então, aqui tem 0, aqui tem 10 unidades e aqui tem 34 unidades. E lembrando uma coisa, pessoal, dentro aqui do módulo de cadastro de produtos e serviços, na composição, eu só vou poder alterar algum tipo de insumo dele, algum tipo de produto, alterar a quantidade, apagar esse item, incluir outro item, quando a quantidade dele está 0 no estoque. Ó. Por exemplo, esse produto tem quantidade em estoque, ele não me permite mexer na quantidade e nem nos produtos componentes. Então, somente quando a quantidade tiver 0 é que eu consigo, então, editar esse item e ter alguma manipulação, que pode ser a colocação de mais quantidade desse determinado insumo, deletar esse insumo ou adicionar um novo insumo ou um novo produto componente. E claro, quando tiver quantidade em estoque, eu consigo também desmontar esse produto. Eu consigo montar esse produto quando tiver quantidade 0 ou até mais do que 0. E eu consigo desmontá-lo quando tem a quantidade maior do que 0. Bom, o módulo de composições, logo na parte de baixo da tela, existe uma opção bem interessante que é atualizar custo das composições. Gente, o custo de um produto composição nada mais é que a composição dos custos dos insumos ou dos produtos que vão dentro dele. Então, se nós olharmos aqui, quando a gente clica nesse botãozinho aqui, ele vai fazer o custo de acordo com a quantidade que a gente tem de cada item vezes o preço de custo dele. Então, se nós olharmos aqui no módulo de composição e editar essa composição e vir aqui em componentes, a gente vai ver os insumos, os componentes, a quantidade para cada uma unidade montada, ou seja, para mim montar uma unidade desse produto composição 01, eu vou precisar de 2 unidades do insumo 02, que é um custo de 85 centavos cada um, então vai ser 2 vezes 85, tá? Que aqui já é o preço de venda dele. A mesma coisa aqui, a gente vai ter o seguinte aqui, vai ter 1 vezes 50. Então o custo desse produto aqui é de R$ 2,20. Se houver alguma alteração no preço de custo dos itens, então se nós viermos aqui, por exemplo, nesse lanche aqui, e houver alguma alteração no preço de custo desse item aqui, ou de qualquer item, a gente pode vir aqui e atualizar o preço de custo. Então, esse processo é atualizar o preço de custo de todas as composições. Vamos clicar em sim, e aí o sistema vai trazer para vocês a tela de formação do preço de venda. Essa tela de formação do preço de venda nós já vimos nos vídeos anteriores, onde trata de nota de compra, tá? E NFE de entrada. Então aqui tem os custos de cada produto. A gente inclusive pode já selecionar uma margem líquida ou uma margem bruta para aplicar nesses produtos aqui ou manter o preço de venda atual. Feito isso, ele vai atualizar o preço de custo de cada um das composições e a gente vai gravar e ele vai repassar isso para os produtos. Quando a gente edita um produto, por exemplo, vamos pegar esse aqui que a gente tem em quantidade em estoque, esse produto vai trazer para nós o nome dele, que é lanche hambúrguer especial. Nós temos 10 quantidades atualmente em estoque, esse é o preço de custo atual dele e esse também é o preço de custo calculado. Toda vez que a gente monta esse produto, a gente já pode fazer com que ele atualize o preço de custo ao fazer a montagem. Aqui a gente tem a quantidade montada, que é 10 quantidades que a gente tem no nosso estoque, e a opção do tipo da operação, para montar ou desmontar.
Aqui a gente tem, claro, para montar, a gente tem 89 quantidades que é possível montar com os insumos que a gente tem no nosso estoque. Então, eu consigo montar 89 unidades desse lanche aqui através dos insumos ou dos produtos, componentes que eu tenho no meu estoque. E para mim fazer a montagem é muito simples. Eu seleciono quanto que eu quero montar. Aí tem um detalhe, tá, gente? Aqui a gente vai fazer a simulação, tá? Então ele já baixou aqui a nossa quantidade, agora já para 85. Só que isso, aliás, 84, desculpa. Só que isso não gravou ainda. A gente precisa gravar a informação para ele montar isso aqui. E o módulo de composição, gente, está disponível tanto no sistema gerencial quanto no sistema administrador. Porém, só quem tem o sistema administrador tem esse botãozinho aqui, que ele vai imprimir uma espécie de ordem de produção da montagem da composição. Isso é uma espécie de ordem de produção, claro, para composição. Então ele vai me dizer quantos lanches eu vou montar e a quantidade de insumos que eu vou ter que separar para montar esses lanches aqui. Feito isso, a gente grava o processo, pronto. Agora a gente tem 15 unidades montadas no nosso estoque. E é claro, tá, gente? Se nós viermos aqui em lanche, aqui a gente vai ter em outras informações, então a gente vai ter a quantidade de composições montadas, ou seja, são 16 quantidades montadas, ok? Uma coisa interessante também é que eu consigo desmontar esse produto aqui. Então o que acontece? Aqui dentro na composição, o que eu vou fazer? Ao invés de montar, eu vou desmontar. E aqui, claro, a montagem me diz que eu tenho 84, eu posso montar até 84 desses lanches com os insumos que eu tenho atualmente no meu estoque. E quando eu opto por desmontar, é claro que ele vai colocar para mim que eu tenho como desmontar 15 unidades, que é a quantidade que eu tenho em nosso estoque. Então eu vou desmontar, por exemplo, 7 unidades, vou gravar a informação e agora vou fazer então a gravação. Tínhamos 15, agora só temos 8. E aqui no nosso cadastro de produtos e serviços, vamos atualizar essa lista inclusive e ver aqui nas outras informações, a gente vai ver que a gente teve quantidades montadas desse lanche aqui. Ele inclusive descontou aquelas 7 que nós tínhamos lá, ou seja, ele vai colocar somente a quantidade montada e nós temos 8 em nosso estoque, já que uma teve a sua saída feita. Como eu falei para vocês, é possível também a gente trabalhar com uma composição por lote, desde que esse sistema também seja o sistema administrador. Então é claro que no momento que a gente está cadastrando esse produto, vocês percebam que aqui ele não permite para mim indicar que a quantidade seja controlada por lote, a minha quantidade de estoque seja controlada por lote. Porém, gente, quando a primeira composição é feita, então aqui a gente está vendo que esses produtos, ao montar, ele já teve alguma montagem feita. Então, esses produtos já foram feitos montagem. Se nós olharmos aqui também esse produto ração para cachorro de 1 kg, se nós olharmos aqui no cadastro de produtos e serviços, aqui em outras informações, a gente vai ver que ele já teve 38 unidades montadas. Ou seja, já houve montagem desses produtos aqui, ou de forma automática, ou de forma feita manualmente aqui pelo módulo de composições. Porém, aqui é a primeira vez que eu estou montando esse item aqui, ó. Não teve nenhuma quantidade montada ainda. E aí o que acontece? O sistema me permite marcar essa opção aqui, utilizar com controle de estoque por lote, utilizar composição com controle de lotes. Então olha só, eu preciso de 2 unidades dessa aqui, mais 1 unidade dessa aqui para montar uma unidade do minha composição 01. E eu vou trabalhar ele com lote, tá? Então eu vou fazer o seguinte aqui, eu consigo montar 500 unidades com o que eu tenho em estoque. Por quê? Porque eu tenho 1000 cada insumos, quantidade de 1000 cada insumos, porém, o insumo de número 2, ele usa 2 unidades do insumo 02 para montar uma composição. Então é claro que nesse caso vou ter só 500 unidades disponível para montar. Bom, eu vou montar 10 unidades e eu quero utilizar o controle de estoque da composição por lote. Então eu vou marcar essa opção aqui. Aqui vai ser o lote, então eu vou botar aqui LT 0710 e aqui a data de fabricação e a data de validade desse produto aqui. Feito isso, eu dou um cliquezinho aqui
para confirmar, e agora sim eu gravo a montagem de composição. Pronto. Então agora, se nós viermos aqui, e agora entendo que toda vez que eu vou montar essa composição, então vou montar aqui mais duas, por exemplo, eu posso criar um lote novo. Então é possível criar um lote novo ou incluir, tá? Ele já avisa que o lote 0710 já está cadastrado, desde incrementar e atualizar as datas. Se eu der sim para ele, ok, ele vai incrementar essas duas unidades. Porém, se eu fizer essa informação aqui, ó, colocar informações a mais aqui, LT 071024, ó, vou dar não aqui, 04, aí sim eu vou poder criar um lote novo, tá, para esse produto aqui. Vamos confirmar, grava, pronto. Então agora a gente já tem o nosso controle de estoque, a nossa composição. Se viermos aqui no cadastro de produtos e serviços, nós já temos a nossa composição com 2 estoques por lote. LT 0710, tá? Então a gente tem 10 unidades no nosso estoque, e o LT 071004, ambas com a mesma data de fabricação, porém com data de validades diferentes, com 2 unidades. E é claro que aqui agora o nosso controle de estoque passa a ser por lote também. Então é possível sim a gente trabalhar com uma composição por lote, desde que seja o sistema administrador e também que seja a primeira montagem dessa composição. E lembrando também que o sistema ele não vai permitir fazer a baixa de forma automática, ou seja, fazer a montagem de forma automática e a baixa dos insumos de forma automática dessa composição que for controlada em lote. Então somente as composições que não tem o seu controle de estoque definido como lote na primeira montagem é que a gente consegue fazer com que o sistema, ao vender essa composição pelo PDV, pela nota manual ou até mesmo pela NFE, que ele consiga montar essas composições de acordo com a quantidade que está sendo vendida. Se for por lote, aí é necessário sim fazer essa composição de forma manual aqui. E claro, se vocês quiserem fazer toda a parte de montagem para ter o controle de estoque dela de forma manual, é possível fazer por esse módulo aqui de montagem de composições. Ok, pessoal? Obrigado pela atenção e aguardem nossos próximos vídeos.